Bom, a gente sempre foi uma banda muito ativa, assim, né? A gente lança, acho que uma constância boa, assim, né? É. De singles, de álbum e tal. E antes da pandemia a gente tinha lançado Coisas da Geração, que é o nosso segundo álbum da carreira. E a gente lançou esse álbum e sabe quando o universo conspira, assim? Tipo, tinha lançado Deixa, que foi a música que meio que catapultou a gente pro Brasil. É. E aí, em seguida, vieram vários singles ali, tipo, Bem Melhor, Eu Não Valho Nada. Várias coisas que foram, tipo, fazendo a gente crescer. Aí veio Coisa da Geração, que era meio que um albão, 14 faixas, um projeto mais robusto. E um bagulho que, tipo, colocou a gente no mercado. E aí a gente conseguiu fazer turnês e vender shows e fazer coisas maiores e mais bem estruturadas. Foi que ano? Isso foi em 2019. E aí a gente Caraca, fez... recente, gente. É. E aí a gente fez de ali junho de 2019 até o início de 2020, a gente tava tipo numa crescência muito sinistra. Tudo indo certo, tudo fluindo, assim, o universo jogando a favor. E aí veio a pandemia. E além da pandemia ter sido tipo Pá. um bagulho muito difícil pra nossa carreira e pras nossas cabeças, né? E pro mundo inteiro, assim, um momento muito pesado. O nosso batera veio a falecer em um show que a gente fez. Era um show drive-in, né? Que era um show de carros, assim. E foi uma parada cardiorrespiratória causada por uma doença que ele tinha chamado... Como é que é? Miocardiopatia? Miocardiopatia dilatada. Isso. O tio tinha isso, pegou todo mundo de surpresa e aí ele faleceu naquele momento. Mas naquele momento, a gente tinha um álbum que estava sendo gravado, né? Tinha algumas músicas com o tio e tinha algumas que não tinha a bateria dele e tal. E foi um momento que a gente ficou meio sem saber o que fazer. Tipo, velho, como que a gente continua? E tentando nos dar suporte. E, tipo, todo mundo que estava envolvido, a família dele e tal. Ficou um ambiente muito, muito denso, assim, pro trabalho, né? Foi um momento difícil, porque uniu duas coisas fortes, né? A pandemia, que por si só, tanto de gente tipo, se redescobriu, ou então sentiu várias coisas que estavam acumuladas dentro. Foi um momento que trouxe muita verdade para as pessoas, né? E no meio disso, a gente foi fazer um show drive-in, que era um show que as pessoas, cada um ficava no seu carro, e depois do show ele infartou. Então foi assim, dois fatores fortes, seguidos, que deram um grande impacto pra gente, que a gente vem sentindo os resultados disso ainda e tal, né? Sim. A pandemia é um bagulho que ainda tem muito o que falar, assim. Acho que todo mundo falou muito pouco sobre a pandemia e o impacto que tem na nossa cabeça até hoje. Mas naquele momento a gente tinha um álbum que ele estava sendo feito ainda e a nossa primeiro reflexo, assim, foi lançar Ninguém Me Ensinou, que é A Vida é Boa pra Caralho. Saiu como uma homenagem ao tio, assim, que era a música que ele mais curtia. E a gente fez um clipe com a família dele. Fizemos uma homenagem da melhor forma, assim. E veio o álbum Memórias, assim, com coisas que já existiam e coisas que estavam ainda em processo. A gente finalizou e veio ao mundo. E aí, quando teve a retomada da pandemia, que veio, começaram a abrir, a gente começou a fazer show de novo e tal, era a turnê do Memórias, a gente ainda saudando muito a memória do tio e aquela euforia, assim, foi muito impactante, né, Chicão? Foi. Tipo, vinha muita gente de um jeito que não vinha antes, muito fã vinha chorando, assim, tipo um bagulho, todo mundo muito sensível e muito eufórico com a retomada e também com a mensagem que a gente tava carregando ali, que foi a música meio que a mãe do Memórias foi Ninguém Me Ensinou, e ela tinha essa parada, tipo, de não desistir, de seguir em frente, sabe? Então a gente voltou pra turnê com essa sensibilidade muito aguçada, né? Foi uma música muito importante para essa retomada, né? Porque é uma música com uma mensagem positiva. E eu acho que naquele momento ali era justamente o que as pessoas mais precisavam. Porque essa retomada, até o Pedro falou, a gente sempre teve reações dos fãs depois que encontrava a gente depois do show e tudo mais. Só que depois da pandemia, essas reações foram exacerbadas. Se a pessoa ficava emocionada, depois da pandemia ela começava a chorar, a ter tremedeira. Claro que unia o fato da pessoa ficar 2 anos dentro de uma casa, reprimindo sentimentos, segurando a barra, e com um momento de exaltação, que vê a banda que gosta também, né? Tá presente com a galera e une as paradas. E depois desse episódio triste, né, com o tio, vocês... exigiu, né, muita coragem, muita força também, né? Pra vocês continuarem.
né? Mas botou em prova, assim, botou à prova o futuro da Lagoons, até de sentido de vida mesmo, porque quando a gente perde alguém, a gente tem que viver o luto, e aí às vezes a gente fica até meio sem norte, né? Tipo, tá aí, agora? Tipo, pra quê? Então, tudo isso, né? É um tapa na cara, você, né? Como foi esse processo pra vocês? Porque, né, como banda também, de às vezes um tá conseguindo ficar mais, né, ter mais clareza mais rápido, o outro não, ainda tá vivendo aquele luto difícil. Como é que foi no conjunto? Cara, eu acho que a primeira coisa é uma fatalidade, né? É uma história triste. Era uma pessoa que andava com a gente, que estava presente com a gente, que tocava com a gente, era um colega de trabalho. Além disso, a gente também tem um convívio muito como amizade também, até para o convívio ficar mais leve. É uma coisa que, a primeiro momento, é muito triste. A gente ficou abalado. Mas, aos poucos, né, no tempo de cada um, a gente sempre teve em comum um acordo que parar a banda não era uma coisa que a gente tinha em mente, porque até a própria vontade do Tio Wilson seria que nunca parasse a banda. Eu acho que a gente tinha que continuar crescendo e propagando o trabalho que foi criado, a gente junto com ele naquele momento. Então a gente decidiu por tentar transformar essa energia que estava triste em uma coisa boa, em tentar trazer uma mensagem estimulante para as pessoas, trazer uma coisa e realmente pegar aquilo ali e fazer um esforço enorme interno para transformar numa coisa de dar continuidade, né? E aí a gente artista, tem a certeza de que a arte salva, né? A arte cura. Porque as coisas ruins, né? Uma fatalidade dessa se transforma em música, em memórias para sempre, né? Em homenagens. Assim como, né, tirando de experiência própria, a minha peça, que meu pai faleceu há pouco tempo, e na minha peça eu homenageei ele também, é como se ali ele estivesse vivo. Sim, e eu fico imaginando que quando vocês sobem no palco, é uma forma também de dizer que o tio tá vivo, né? O Lagoon continua. Dando continuidade, né? Exatamente. E é muito louco isso que você falou das reações, porque é como se você pegasse e falasse assim, galera, tem uma bomba aqui que vai explodir em 30 minutos. Cada um vai ter uma reação, sabe? Às vezes alguém vai paralisar, às vezes alguém vai sair correndo sozinho, às vezes alguém vai falar assim, galera, vamos pro andar de baixo e vai liderar e tal. Então, e nesse momento foi muito louco, assim, cada um teve uma reação, sabe? E a minha reação, numa primeira instância, assim, foi meio que de tipo... Eu também já passei por isso, meu pai faleceu também quando eu era muito novo, então eu vi a minha mãe tendo... Na verdade, foram 2 vezes, assim, tipo, quando eu tinha 4, meu pai faleceu, quando eu tinha 12, o meu padrasto faleceu, e eu vi a minha mãe sendo, tipo, muito guerreiraça, assim, segurando, e, tipo, ela confortando todo mundo e tal. E a minha mãe tava comigo no momento que aconteceu isso, né? No momento que aconteceu a parada. Então, tipo, ela me deu a força, ela tava no show. Ela me deu a força, tipo, me ajudou a conduzir a situação também. E também como, tipo, vocalista de uma banda, como agir nesse momento todo perante aos fãs, perante a família e tal. É uma parada que foi marcante, assim, uma das coisas mais marcantes na minha vida. E isso que o Chicão falou, a gente tentou ressignificar isso, né? É difícil você transformar isso numa coisa boa, mas, tipo, ressignificar e não parar e tal. Então a gente seguiu em frente, fazendo o máximo para honrar a memória dele até hoje, e a gente segue fazendo isso até hoje, né? E desembarcando nesse próximo álbum, foi o primeiro álbum que a gente fez sem ele. Foi o primeiro álbum que a gente fez sem um baterista, sem um líder da parte rítmica. Então, isso afetou a gente em vários âmbitos. Acho que primeiramente social, porque era nós 4 cara a cara, com todos os problemas, com o mundo ruindo, assim, né? Porque a nossa banda, assim, a gente não é simplesmente artista, né? A nossa banda, ela tem uma estrutura empresarial. Então, vários ciclos se refazendo perante a isso que aconteceu, perante a contratos que começando e encerrando e coisas que a gente precisava resolver ali, e a casa ainda pegando fogo, a gente foi para dentro de uma casa e ficamos 2 meses morando e tentando resolver nossos problemas e se encontrar artisticamente em uma estrutura que estava faltando um pé, e também, não só nessa parte musical, mas o tio ali, ele era um ponto muito importante da nossa convivência, sabe? Ele era o cara da parte social que apartava as brigas, que tomava as decisões quando estava empatado. Era uma cabeça experiente e calma.
sabe? No meio de um tanto de maluco. Ele era mais velho? Tinha 10 anos a mais. Isso 10 anos. Conta, né? Quando você tem 20 e poucos anos, a pessoa com 10 anos de diferença é outra parada, né? Exatamente. Viveu outras coisas também. Teve alguma música, assim, que vocês fizeram pra esse álbum que ficou de lado? Que vocês ouviram e falaram, essa não. Que não saiu? É. Tem uma música chamada Cócegas. Que essa música... Ela não entrou, assim, mas acho que ela foi a mais colaborativa do mundo, assim. O Jorge fez um beat, e aí eu fiz uma letra, e aí o Zani gravou instrumentos, e o Chicão escreveu um poema, que ele lê, assim, na música. Um poema tipo rap. Mas não tem uma que é mais ou menos assim? Não tem, cara. Aí, galera dos fã-clubes, quem curte Lagoon, tem um rap meu nessa parada. Gente, mas eu posso colocar um pedacinho aqui, se pá, eu tenho ela. Bota. Porque tem uma do álbum novo que é mais ou menos assim, né? Que tem uma, tipo, uma poesia. Tem Frágil, tem... A própria Beats, né? A Beats tem, o meu avô lendo uma poesia. E coisa boa a gente não vai perguntar, claro que... Realmente não vou fazer isso boa. agora com vocês. Eu não vou fazer isso, óbvio, com vocês. Cara, coisa boa. Tem um negócio muito legal. Que coisa boa. Tinha uma lagoa lá em frente, o estúdio. E tinha um sapo na lagoa. Eu até gravei. Vou botar esse áudio aqui que vai ser mais fácil de achar do que Cócegas. Eu amo que sempre tem uma historinha, né? Sempre tem. Nas músicas, assim. Tem um porquê. É uma placa, é um sapo, é um espelho, um livro. Tinha um sapo que ele ficava fazendo esse barulho aqui, ó. Vê se dá pra ouvir aí. Dá pra ouvir? Tá, aham. E aí a gente pegou esse barulho do sapo. Do nada, um sapo. A gente pegou esse barulho do Bem-vindo ao sapo. pódio dela. Estamos com som de sapo hoje. Do nada, a Boa pessoa noite. abre agora. Eu vou colocar. Rock. Eu vou colocar aqui o pedacinho da música. Porque a gente sampleou a música e fez um beat com esse barulho do sapo. Ah, galera, essa é a hora que vocês gravam a tela e guardam pra vocês. Deixa eu ver se dá pra ouvir. Pera. Essa é a... Calma. Coisa boa. Essa é coisa boa. Coisa boa não saiu, tá bloqueada no álbum. Em primeira mão. É um spoilerzão. Dá pra ouvir o sapo? Rap. Bota de novo pra Vai. nós. Calma aí. Maravilhoso. A turma vai falar aqui que não ouviu o sapo pra pedir pra ir ouvindo várias vezes até. Dá. A gente botou um ritmo no sapo, né? O sapo não tinha ritmo. Ele não tal, tava gente, assim, né? Tá mais batida no sapo. A gente transformou o sapo em baterias também. Exatamente. O que a gente tava falando antes de falar do sapo? Era da Cócegas. Da Cócegas, Aí Cócegas, ela foi bem colaborativa, assim, mas ela não se encaixava na narrativa que a gente queria desse álbum, assim. Ela era uma música um pouco mais brincalhona, assim, né, Chicão? E esse é um álbum... eu acho que esse é um álbum sério, assim, sabe? E ela não se encaixava ali. O álbum, ele veio, então... Ficando mais maduro, assim como vocês, é isso? É isso que vocês querem mostrar? Tipo, mais maturidade? Acho que isso é o natural a ser acho que mostrado, naturalmente né? aconteceu isso. Foi sem querer e aconteceu. Foi sim. indo. E também falando naquilo, num ponto que a gente tava, que eu queria falar sobre, mas que eu esqueci a hora de falar. A criação pra gente, acho que não só verdadeira, eu imagino muito a criação como um bagulho divino, assim, sabe? Tipo assim, você ser um canal, você ser uma antena pra receber algo e passar do seu jeito, sabe? Um pintor vai receber e vai passar de um jeito, um músico, pianista vai receber e vai passar no piano, um letrista vai receber, mas eu acho que são frequências ali que a gente tem que ter acesso pra conseguir fazer. Eu acho que não adianta você tentar fazer uma música que agora eu vou rimar caneca com panela, que nem rima direito, mas vou tentar fazer aqui agora uma música assim, sabe? Acho que você tem que deixar um canal aberto e um acesso pra fazer esse negócio acontecer, porque senão é só juntar palavra e tal. E, tipo, eu vi também um bagulho que a galera fala que música é um jeito de você enfeitar o tempo, assim, né? Que nada mais você usar o tempo e as melodias e tal. E eu acho que pra você enfeitar de um bagulho que toque as outras pessoas, tem que ser de um jeito... Tem que ser de um jeito espiritual, tem que tratar como uma coisa séria. Entendi. Senão não flui legal, não.
E com verdade, né? E com verdade. E o álbum, assim, ele tem uma sequência? Tipo, tem um começo, meio e fim, assim, pelas músicas? Tem. Conta uma história? Tem. Começa com um áudio pegando fogo, né? É um áudio pegando fogo. Inclusive, essa casa pegando fogo é a capa do nosso álbum. De tudo que a gente falou aqui da casa. Que é a casa de Campinas, que a gente botou fogo nela de verdade. A gente pegou autorização com o dono, tô zoando, não. Mas quem quiser você sacar... riu antes da ideia, você riu antes de terminar. Eu não ri, foi da ideia. Eu ri da cara dela, tipo, se botar fogo na casa... Gente, como assim pegar autorização? É que esse corte vai pro choqueito, sabe? Aí você ferra a gente num grau. Caraca. Mas era a casa que vocês ficaram é a casa do álbum? Não. Literalmente não, mas representa ela. Representa a gente, símbolos, né? São todos símbolos. Exatamente. Mas o álbum começa com esse áudio do fogo pegando na casa. E aí uma música que é a intro, que é cantada pelo Zani. Foi uma letra que eu escrevi, musicada por ele. E aí eu tentei cantar, ficou ruim. O Zani cantou, ficou lindo. E aí... depois dessa intro, que é meio que falando que o mundo tá acabando, assim, o mundo tá reiniciando, que a terra tremeu, que tudo, tipo, que o galo cantou, ou seja, um novo dia nasceu e tal. E esse início é isso, ó, começa a partir do fim, né? E antes de lançar o álbum, a gente lançou um EP chamado Fim, que eram músicas bem densas, especificamente sobre fins de relacionamentos. E aí, quando a gente vai pro Depois do Fim, já começa isso, ó, o mundo já acabou, vai começar de novo. Aí começa com Depois do Fim, com De Amor Eu Não Morri. E aí ele tem uma jornada que é muito, tipo, no Depois do Fim, é um olhar muito otimista, assim, que é tipo, demorou, tô livrão, vou curtir e tal. E depois de tanta curtição, assim, ele começa a cair lá pra Nem Vi Que o Tempo Voou, é meio que uma ressaca, assim, tipo, você não acha que você tá doidão demais, não? Tá saindo demais, tá dormindo pouco. E aí ele vai caindo numa ressaca e ele começa a ficar mais denso. E aí tem Frágil, que é uma poesia admitindo várias coisas doloridas. Tem a Bitsy, que é tipo meio que se reerguendo depois dessa ressaca. E aí o álbum começa a crescer e evoluir pra um lance mais tipo... olhando pra si com mais maturidade, né? Que aí a gente tem Outro Alguém, a gente tem Ponto de Vista, que é um bagulho mais se descobrindo mesmo. E finaliza com o Mantra do Bom Término, que é tipo... Vendo esse reinício, essa casa que pegou fogo de uma maneira otimista, assim. Porque tá escrito aqui, mudou nada ou não. Tipo, parece que é uma frase só, né? Sim, Peguei sim. ou não? Pegou. Mudou Nada é uma música meio Remember, assim, sabe? Entendi. Remember do quê? Um Remember diez, assim, é tipo... clássico. De quem? Não, essa história é mentira. Essa história não teve, fake. tá vendo? Tem música nossa que não é verdade. Essa história é fake. Tem tem um áudio de uma pessoa falando, né? Quando termina Frágil, tem um áudio de uma pessoa falando... que vai passar na casa e pegar as coisas que esqueceu lá e tal. É fake, né? Esse áudio é fake. Primeiramente eu gravei ele com a minha voz, depois eu pedi pra uma amiga minha regravar. Sabe que não pode mentir, né? Não tô mentindo. Ele é mega fake. Tô brincando. E aí Mudou Nada é meio que essa história, assim, da pessoa, tipo, chegando na casa e eles tendo um remember, assim, sabe? E ou não é meio que o dia seguinte, eles acordando desse remember. Tipo, e aí, vamos voltar? Não vamos? Então, o álbum tem uma narrativa lírica, na maioria das vezes, sobre amor relacional, mas tem as coisas também muito densas e pessoais, assim, tipo, que não é sobre esse amor relacional, é meio tipo, já que eu perdi, já que meu mundo ali acabou, deixa eu olhar pra dentro de mim. E aí a gente tem essas, a Bitsy, Outro Alguém, Ponto de Vista... De Amor Eu Não Morri e várias outras. Gente, são quantas? São 14? 14. E ainda tem 14? Coisa boa, ou não? Putz, eu não sei, cara, esqueci. Tem coisa boa que tá bloqueada. Por que tá bloqueada? Vai vir. Estratégia de marketing, né? Essa então. Ó, Deus saindo da sala aqui. Tchau, já teve um spoiler aqui em primeira mão. Deixa eu ver quantas músicas. São 14 músicas. Spoiler. Eu não aguento. Mas o que vocês acham sobre auge? Assim, vocês acham que já tiveram, ou vocês estão nele, ou vocês ainda querem chegar em algum lugar muito mais alto? Isso é meio óbvio, mas assim, se tem um lugar específico, saca?
Cara, nossa carreira, a gente faz uma parada desde o início, que é muito degrau por degrau. Então, assim, a gente foi construindo, chegou a nossa primeira música, nossa primeira vez que a gente tocou em uma casa com música autoral. Aí a gente tinha um repertório, foi colocando músicas autorais, a coisa foi vindo muito gradativa, sabe? A gente nunca teve um pico gigantesco que desceu. Então, assim, acho que antes da pandemia a gente estava no auge legal, chegou a pandemia, foi até engraçado que a gente achou que fosse cair, mas muita gente conheceu a banda na pandemia, por estar em casa e etc. Mas a gente sempre preocupa de fazer, preocupa e é natural também de fazer esse crescimento degrau por degrau. Então, eu acho que desde o momento que a gente começou até hoje é nosso ápice. Acho que está sendo representado por São Paulo, aí a gente tocando pro Espaço Unimed, 8.000 pessoas daqui a 2 dias. Cara, 8.000 pessoas. 8.000 pessoas, vai pegar foda. fogo. E outras coisas também, várias conquistas que a gente teve na carreira. Por exemplo, estamos indo para a Europa pela 3ª vez esse ano. Conquistamos lá uma vez, fomos primeiro para Portugal só. Desse ano já estamos indo para Portugal, Espanha, Inglaterra já fizemos uma vez também. Então acho que essas são pequenas coisas que a gente vai conquistando, pequenos degraus. Isso é bom, porque não é aquela coisa que sobe e desce, né? Isso é... Vocês estão se consolidando Exatamente. mesmo, assim, vocês criaram muitos fãs fiéis de verdade, assim, né? Que acompanham cada álbum. No nosso show a né? pessoa pode ver isso, né? Nossos fãs, inclusive, a gente te ama, nossos fãs queridos. Eles são muito especiais pra gente, eles acompanham a gente, dão maior moral, os fã-clubes, todo mundo eles têm uma coisa muito especial pra gente. A gente realmente ama nossos fãs, eles são muito importantes pra gente. E no show a pessoa consegue viver essa energia, ver essa parada de fato, que é as pessoas cantando todas as músicas da banda do início ao fim, sabe? E todas as músicas são boas, não tem assim... Não, cara, tem ruim, isso é tem incrível. música ruim, tem música ruim. Ai, Posso achar qual boa, que você Pedro? acha? Posso achar boa? Pode. Qual que você Obrigada. acha que é ruim assim? Eu acho que... Não vou falar mal dos meus Pô. não falar, mas tem isso? músicas que eu não gosto, sabe? E eu acho que isso passa, assim, tipo assim, às vezes você lança ela amarradão e depois você fala, mano, o que eu Não tava era fazendo? isso. Onde eu tava com a cabeça, né? São fases, né? Até na vida tem coisas que você Pois faz, é, que depois exato. você passa... Cara, Exato. eu achei muito bizarro, porque eu coloquei pra ouvir Lagoon hoje indo pra minha médica, e aí eu fui passando música, gente, eu sabia de todas, eu falei assim, acho que eu sei umas 3, 4, eu sabia, tipo, muitas, assim, Que da hora. Da play você vai cantando tudo, você nem sabe, né? Você sabe a música inteira. E eu, continuando assim, falar de vocês, né? Vocês falam muito sobre amor, realmente, poetas. Eu queria saber como é que é na vida. Vocês são românticos ou é só na música mesmo que ficou mais pro artístico? Eu sou um cara romântico, cara. É mesmo? Eu sou um dos poucos da velha guarda romântico. Ai, o último romântico aqui Eu pra sou o gente. último romântico. O que você faz? O que te diz Eu romântico? gosto de algumas coisas das antigas, assim. Sempre levo uma flor pra minha esposa. Sou casado, né? Levo uma flor, chego com um chocolatezinho de viagem. Gente, que lindo. Penso, saio pra jantar ali. Nas datas especiais, faço questão de fazer uma coisinha. Você lembra de todas, assim? A maioria, né? Assim, pelo menos. Mas eu gosto das coisas um pouco old-fashioned, assim, antigas, porque eu acho que tem muita coisa que era bacana e que se perdeu no meio de tanta coisa. Que eu acho que, por exemplo, essas paradas merecem, sabe? Eu sou casado. Quando a pessoa casa, normalmente ela quer ficar por um longo período de tempo. Quantos anos casado? De casado vai completar 1 agora. É novo ainda. Ah. Tô falando que parece que eu tenho 50 anos de casado. Meus pais têm lá, são exemplos. Mas eu acho que pra coisa ser duradoura e você tem que fazer a pessoa se apaixonar por você todo dia, porque senão cai na rotina, né? Cai naquela parada, tipo assim... E aí, cadê a admiração? Cadê aquele motivo que você fez a pessoa te conhecer e apaixonar por você no primeiro momento? Que a paixão desce, né? Aí começa a vir um amor, que é mais respeito, é admiração. Então, acho que são coisas que você tem que sempre estar pensando e cativando, porque se você só viver sua rotina e seu cotidiano, elas vão sair, sabe? A gente sabe que de amor o Pedro não morreu. Mas ele tem uma carinha que vai acabar com a tua vida. Então, eu não sei, tu mais quebra corações ou mais quebram o teu coração? Cara, eu acho que diferente do Chicão, tipo, eu só vivo a rotina, assim. Eu acho que agora eu entendo que eu não sou romântico, sabia? Depois de muito tempo você entendeu Depois isso. de muito tempo eu entendi Eu acho que ele é isso. romântico, mas não sabe. Eu acho que não. Cara, pelas músicas parece tanto. Pois é, eu descobri isso recentemente, porque eu tava contando pra uma amiga minha sobre um relacionamento. E aí ela falou assim, véi, você não ama. Ela falou isso. Ai, Você não ama. pesado. Nossa, Pesado, tapa, né? hein, velho? Ela falou, isso não é Triste, amor, eu puxei isso o é baba aqui e ficou apego. triste. Nossa, isso aqui tapa. Eu fiz eu acho que eu amo, ela que acha que não. Mas aí eu fiz a música Ponto de Vista e coloquei essa frase que ela falou pra mim, que é
Eu não sei amar, mas sei falar de amor. Que foi a primeira vez, assim, que tipo, depois de tantas músicas românticas e de amor e tal, eu falei assim, quer saber, velho? Acho que, real, eu não sei. Eu sei falar, tô falando aqui e prefiro do que falar que eu sei e que eu sou um mestre do amor, mas por que assim. você acha que você não sabe amar? Porque eu acho que ninguém vai saber, assim, sabe? Tipo, eu nem sei dizer, assim, em palavras o que seria o amor, assim. Acho que é um bagulho muito difícil. Eu acho que o amor, ele é muito conectado àquela coisa do mundo que eu tava falando, daquela experiência que eu tive, assim, sabe? Tipo assim, ali eu vi o amor junto com a admiração, que às vezes também tá misturado ali, as duas coisas juntos, pelos meus companheiros que estavam na casa, pelas várias pessoas que estavam vivendo aquele momento comigo lá durante o carnaval. Mas em um relacionamento também eu vejo o amor de uma maneira muito mais complexa, assim, e ele se mistura muito mesmo com a admiração. Acho que se você não tem admiração pela pessoa, é muito difícil se amar ela. E aí o bagulho começa a ficar tipo, tô com essa pessoa, não é por amor mais, porque já quando perdeu a admiração, tô com ela por alguma outra coisa, por alguma comodidade. Então é uma coisa muito complexa. E nesse lado do romantismo eu tenho muitas travas, assim, sabe? Hoje em dia eu vejo... Pra mim, o quanto é difícil, tipo, me soa muito... Desculpa quem faz isso, mas me soa muito brega algumas coisas e eu não consigo, não consigo. Tipo, caralho, vou arrumar briga com a internet. Mas... Play. Eu tô curiosa. Cara, eu acho que eu não conseguiria no atual... Caramba, mano, eu vou falar isso, velho. Nossa senhora. Não, agora pensa você duas vezes aí, velho. Não sei. Eu vou te defender aqui, porque... Me defende, Até então. tirar o fone aqui que... Eu acho que tem certos padrões de relacionamentos, que os relacionamentos caminham, assim, sabe? Tipo, você conhece a pessoa, você começa a sair com a pessoa, e aí você começa a reconhecer que você ama ela, e aí, de repente, você começa... Ele tá com muita Tá chegando, velho, tá chegando. Vamos lá. Resume pra nós, resume. Vai que você consegue. Eu acho que eu não conseguiria pedir alguém em namoro hoje em dia, e falar, quer namorar comigo? E toma aqui um presente. Eu acho que eu não conseguiria fazer isso, porque hoje em dia eu vejo um relacionamento com uma construção mais quieta, assim, sabe? Sem esse lance... Sei lá, eu acho que quando eu for me relacionar com alguém pra casar, eu vou estar com essa pessoa e o bagulho vai acontecendo e vai se construindo e vai ter um bagulho forte além das coisas padrões de relacionamento. Não que eu ache brega pedido de namoro. Acha, né? Acho. Tá. Não acho. Eu acho de boa. Tem até amigos que pedem namoro. Depende do Eu não pedi pedido namoro, não. Eu também não pedi Pediu logo em namoro. casamento. Eu fui... Não sobre esse ponto de pedir em namoro, mas eu acho que tem coisas assim em volta que, tipo, eu não me vejo fazendo, eu só me vejo amando e mostrando o quanto eu amo. E no máximo dizendo que eu amo e o que eu admiro nessa pessoa. Mas eu vou te falar, isso é bonito também, tem a sua beleza. Porque também, às vezes, a gente fica preso numa parada que é um padrão que a gente fica repetindo, né? Exatamente. De tipo, precisa fazer isso. E aí, às vezes, não é tão real. A gente vê vários verdadeira casos aí que eu não preciso nem comentar. Mas assim... Ó, eu vou parar na gospel do dia. Não, olha só. Mas você não acha que, tipo, às vezes a gente bota o amor muito longe, que nem tu falou, uma parada complexa. E às vezes é por isso que te trava e você não consegue, você diz que não consegue amar, mas na verdade o amor é tão mais simples quando você sente de verdade. Eu acho que a essência da parada mesmo é isso, tipo... Empatia, respeito, essas coisas, sabe? Que não tem que botar títulos e não botar aquela parada. É muito... Eu acho que é essa parada mesmo que você vê como a maior prioridade, tipo assim, a maior coisa de você, tipo... É aquela parada que não precisa ficar fazendo não sei o que, mas tem uma parada e sabe outra que parada? liga entre duas pessoas, sabe? Que às vezes a gente, quando tá se relacionando com uma determinada pessoa, a gente está daquele jeito com aquela pessoa, não que a gente saca assim? Tipo, eu já fui uma pessoa muito ciumenta e possessiva com aquele determinado tipo de pessoa. Hoje em dia eu não sou. Eu achava que eu era muito ciumenta. E hoje em dia eu tenho zero. Eu achava que pertencia a característica sua, mas não era. Aí o estado, né? Tipo, né? Me mostrou, outro relacionamento me mostrou que eu não sou essa pessoa. Eu estava essa pessoa. Isso rola mesmo. Outra coisa também sobre amor é que quando a minha amiga me falou que eu não amava, é porque eu não tava amando nem a mim, assim. Foi bem nesse momento que eu tava, assim, vendo... Frio. Tava vendo o meu escuro, assim, sabe? E, tipo, eu não gostava de mim, eu não gostava
de quem eu tava me tornando e dos meus pensamentos. E, tipo assim, se você não se ama... Assim, é uma coisa muito clichê, né? Você acha brega também sobre o amor. Se você não se ama... Ai, que horrível falar isso. Não, mas tá... Se você isso não aí se mesmo. ama, não tem como você amar outra pessoa. Calais, Pedro. Tá vendo? Já tá Mas começando real. a quebrar a parada. Falou a frase. Mas real, assim, eu acho que Daqui se 2 dias tá amar... pedindo namoro. Se amar... Não, ano que vem eu quero vir aqui, vamos ver se vai. sacou? Sim, sim. Tipo assim, você se entende? Você entende o que tá passando na sua cabeça? Você entende o que você gosta na sua aparência, até, né? Da maneira mais rasa, até da maneira mais profunda. O que em você acha maneiro, o que você quer melhorar? E eu acho que quando você tá nessa e só tá com alguma outra pessoa e você acha que você ama essa pessoa, assim, você não ama essa pessoa, porra. Você... Sim. Não. É isso. Tem até uma imagem, cara, que eu acho legal, que vou falar de casamento, né? Mas é uma imagem que é legal, que tem duas alianças e uma sobrepõe a outra. Aí você olha o que é. É um indivíduo, outro indivíduo, e no meio é uma pequena parte que soma, que pega os dois, entendeu? Então acho que é muito isso que você falou. Você tem que ter cada indivíduo se entendendo, e no meio deles tem só um pequenininho lugar que pega, que envolve os dois, sabe? Eu acho que é muito disso, de ter cada um, e no meio existe uma parada que pertence aos dois, mas que cada um ainda tem o seu original, entendeu? Sim, Isso. e que formam um infinito. Exatamente. Forma um negocinho assim, ó. Essas Já viu coisas essa que eu acho imagem? brega, tá vendo? Já. Essas coisas que eu não O admito. título é brega, mas Não, o mas- significado é da hora. Sabe que eu fiquei curiosa pra saber se em algum momento da sua sofrendo. vida... em algum momento... Eu peço perdão por ter puxado esse assunto, a gente pode trocar. Eu quero falar. amo. Vamos voltar da legal. turnê. pegou, Não, eu quero falar sobre isso, mas fala aí que eu depois Não, eu falo. eu queria saber se em algum momento da sua vida passou, tipo... Chegou algo perto disso acontecer. Do que? Ou- Casamento? Não, de namoro, tipo de... De namoro? Não, Cê- já já namorei. namorou? Pô, claro. Ah, tá. Claro. Mas agora, recentemente, já chegou perto? Alguma coisa assim? Sim. E, tipo, hoje, se a pessoa chega pra você, porque você falou, não sei pedir em namoro. Sim. Mas se fosse ao contrário? A menina vai lá e quer namorar comigo? Eu acho que não teria chance disso acontecer. Aceita porque... pra não ficar chato, né? Porque a pessoa que eu tiver, eu acho que ela vai ter esse mesmo senso que eu, assim, sabe? Tá. Com esse mesmo pensamento que eu. Tá. Mas se ela... Não sei. Tem gente que é pra frente, Eu né? não Não sei, precisa eu de não pensar sei. junto. Mas eu acho que não. Eu Hoje acho em que não. dia... Acho que não aconteceria isso. Você acha que não? Não. Acho que não. Mas se acontecer, aí eu não sei. Não, mas aí eu acho que eu teria que falar assim, ou então perder Não. uma coisa muito Ó, legal, vou te né? falar. Pra chegar nesse ponto, ela tem que se sentir tão segura contigo. E pra ela se sentir segura contigo, tem que passar essa segurança. Sim, E aí- Então, É assim, por isso que... Por isso que eu acho só que- rolaria se tivesse num relacionamento chegasse- muito... Eu acho que não vai rolar. Acho que quando eu assustar, eu vou estar com um filho numa casa. isso. Sabe? Tem eu acho gente que é isso que que vai acontecer. Entendi. Eu acho que é assim pra mim. E às vezes é muito mais sincero. Faz sentido. Sim. Eu acho que o Pedro é romântico, tá, gente? Acho que ele... Realmente acho. Eu conheço ele a longa data. Eu acho que ele sabe de detalhes. Por exemplo, a música aí, Moça. Sabe, são detalhes que, por exemplo, eu sou romântico diferente, mas eu não pego essa minúcia. Ele consegue pegar coisas que são pequenas, que eu acho que o romantismo dele vive nessas coisas, nos detalhes, entendeu? Ele consegue observar pontos, ele me fala coisas às vezes, que eu acho que é de uma pessoa que tem uma sensibilidade diferente, sabe? Eu não tenho esse negócio de conseguir pegar um pontinho pequeno de uma pessoa e enfatizar isso. Eu sou mais uma pessoa que olha pro todo. Ele tem essa parada que eu acho que é de pegar pequenos pontos e ter uma coisa muito sensível que traz para as músicas também, e vejo isso na personalidade dele, que eu acho que esse é um tipo de romantismo do Pedro, entendeu? Chicão fala que eu sou bom com as pequenas coisas. Ai, que clichê. Fisicamente... Isso não é clichê. Não, mas é Você bom tá de pequenas muito coisas, tipo clichê assim, o seu cordãozinho tá embolado, ele consegue resolver. E agora vem essa parada das pequenas coisas, dos peraí. detalhes, sacou? Tem algum problema aí? Tem. Manda pra mim. Sério? Você consegue? Mesmo? Qualquer pequena coisa. Ah, cara. final não, do- eu quero ver. Sério? Sério mesmo. Tá bom, daí. Nada, mas aí você pode fazer depois no... Não, faz depois. No O cara vai off. ficar aqui Senão vai meia hora, ficar assim. sem... E ele só sem para quando ele conversar. consegue resolver. Cara, mas eu queria falar um bagulho. Ó, boa sorte, viu? O que Tem um que é? negocinho Tá aqui, ó. embolado? É. Nossa, esses de cordãozinho assim algum não é fácil palitinho não, aí? viu, velho? Tem algum palitinho, uma caneta? Palito de dente? Mas eu vou fazendo aqui. Mas faz depois, faz Tá, depois. depois Depois. É. Mas eu consigo, de verdade. Ele é bom com pequenas coisas. Uma coisa que eu tenho pensado muito nos últimos tempos, assim, tipo, do amor de uma maneira geral. O amor, assim, a gente tá falando de um amor relacional.
Mas se a gente para pra pensar no amor, no amor de pessoa pra pessoa, assim, tipo assim, se olhar uma pessoa que você não conhece na vida, que você nunca conheceu na vida, você se depara com ela, sei lá, trabalhando com ela, uma pessoa que eu conheço há uma semana que tá trabalhando comigo, tipo assim, eu tenho treinado a me olhar com um olhar amoroso pra essa pessoa, no sentido, tipo assim, o que eu admiro nessa pessoa que tá aqui do meu lado, sem querer me relacionar com essa pessoa, mas tipo assim, sabe, buscar um amor nessa pessoa e tipo... E aí eu me vejo criando carinhos muito grandes, assim, principalmente com a nossa equipe, que é recente, tipo, direto eu falo, pô, mano, esse cara é excepcional, sabe? Eu admiro isso nele, eu gosto disso nele. Olhar o lado bom das pessoas, tipo. Mano, parada... mas eu sinto que tem um amor aí, sabe? Um bagulho grande. É a sua forma, né? Tipo de orgulho mesmo. De orgulho, de você estar feliz de estar do lado dessa pessoa. E eu acho que o nosso mundo, ele foi se tornando um bagulho mais, tipo assim, amar é amar a sua família, amar é amar a sua esposa, o seu marido, ou o que quer que seja ao seu redor, mas eu acho que tem um amor pouco explorado, pouco falado também, que é esse do dia a dia, sabe? O não relacional. Eu acho que é aí que tá o amor que existe no mundo. E ele migrou para uma coisa mais fácil, que é o amor relacional. E eu acho que o amor, ele existe... assim, como se fosse uma... Não uma enganação, mas um estímulo que tem ali na sua cabeça para fazer você criar alguma coisa, sabe? Então, tipo assim, você tem aqui, sei lá, eu tenho a minha esposa, vamos supor, eu tenho a minha esposa. E aí eu tenho um amor por ela, porque esse amor vai me fazer reproduzir um filho, e afinal de contas parece que esse é o sentido do mundo, assim, reproduzir, né? E aí me parece que é um bagulho que tá na nossa cabeça, assim, tipo assim, você tem que estar perto dessa pessoa pra você criar um filho, pra você cuidar desse filho, pra ele crescer e pra esse filho reproduzir e tal. Então me parece que é uma coisa muito... automática, assim. Só que eu acho que ele tá em todo canto, assim, com esse olhar de cuidado, assim. Se você tem amor por uma pessoa, por uma coisa, por uma situação... É por esse lado de cuidado, de fazer crescer, de fazer florescer a parada, sabe? Bom, depois dessa, Pedro, eu preciso te falar um negócio. Você sabe amar mais que muita gente. Olha. Pois é. Olha! Então fica com essa, hein? Nunca mais fale que você não sabe amar, cara. Caraca, tô tentando aprender. Gente, profundo, virou uma sessão de terapia aqui, gente. O que vamos falar agora da sessão de terapia? É louco como a música não acaba, assim, tipo... Acho que tem várias coisas que elas vão se transformando, assim. Tipo, vamos falar aí de cinema, assim. O cinema, claro que ele existe até hoje, ele é muito forte. Vamos falar de teatro. A coisa começa com teatro, foi do teatro pro cinema, e aí os filmes às vezes se tornam séries, e os formatos vão mudando muito, assim, né? Hoje em dia, tipo, às vezes tem gente que nem consome o audiovisual como filme ou como série. Às vezes é o TikTok ali que a pessoa vê que, tipo, isso já nutre ela de maneira audiovisual, e as pessoas veem menos filmes, menos séries e pá. Mas eu sinto que a música, ela é uma coisa muito, muito atemporal no sentido de formato. Assim como eu falei, o cinema, ele existe há muito tempo e ele é dessa forma. Mas a música, ela me parece bem mais linear, assim, do que outras artes. Vocês têm essa impressão? É porque impacta da mesma forma desde que ela começou, né? Eu acho que o cinema e o teatro, eles vão oscilando, né? De tipo, por exemplo, agora, né, eu tenho a percepção que o cinema tá um pouco mais em baixa, né? E assim como televisão, livros, enfim. Mas a música não, ela continua ali e a gente nunca pensou, assim como a gente fala do jornal impresso ou televisão, já ouve, né? Isso, assim, não, isso vai acabar. Sim. A música nunca vai acabar. Né? Ao contrário, ela só cresce. Ela só cresce. Né? E muda o jeito, assim, também, porque, tipo, antigamente as músicas eram gigantescas, assim, tipo, 7 minutos era o tempo padrão de uma música. Aí quando a gente começou a fazer música, era tipo assim, 3 minutos, assim, era a música que tocava no rádio. Hoje em dia, a maioria dos lançamentos tem 2 minutos e 30, 2 minutos e 20, assim. Então ela vai se encurtando também, né? É porque também, assim, tudo tem que se adaptar, né, ao momento. Sim, e o mundo tá assim, né? Muito...
Igual, assim, as mudanças também em clipes e até a própria agora a galera pensando em TikTok. É natural, a gente precisa se adaptar, né? Mas cada um da sua forma, assim como vocês se adaptam no lugar que vocês querem, né, estar. Mas é isso, a música nunca vai ter fim, né? Ela só E tem só inteligência artificial fazendo música agora também. Essa é a merda. Daí já começou a merda. Isso é meio... Isso é bizarro. É louco. Eu vou fazer uma poesia no chat GPT. Aí você... Caramba, esse negócio, velho, dá medo, bicho. Dá. O Zene tava falando agora lá no quarto, tipo assim... Você tá ouvindo uma música... Ele falou assim, música de inteligência artificial. Aí eu falei, Zene, bota fé não, prefiro ouvir música de gente mesmo e tal. Ele, mas se você não soubesse se foi uma pessoa, se foi uma inteligência artificial, você vai estar ouvindo do mesmo jeito. É real. Mas se eu souber, eu prefiro escutar. Você escutou a música ou não? Não, ele tava falando sobre isso. Tá. Ele tava, inclusive, testando, assim. Ele fez... Acho que ele testou umas letras e tal. E eu acho que também, pelo que ele falou de regulamentação, se pá, que não vai ter direitos autorais em cima de músicas feitas por inteligência artificial. Eu não sei se é verdade isso. Porque a gente ainda tá leigo nisso, né? Vai aparecer ainda. A gente tá brincando aqui, mas, cara, pode vir um momento e ser muito legal também. Sei lá. Vai saber. Não, tem tanta coisa aí. Fizeram um feat, né, de Michael Jackson com quem mesmo? Eles fazem feat de tudo, assim. Eu vi o Chorão cantando o Vitor Clay. Esses negócios são meio cabeludos, né? Esses negócios são meio... Eu não tenho opinião formada sobre isso ainda, gente, juro. Eu queria ver. E o lance também que saiu agora da... Esqueci o nome que faz a Wandinha. Vocês viram? A trend da... Não. Só que é tudo, tipo, inteligência artificial. Ela fazendo trend, dançando, só que não é ela, tipo... Gente, que bizarro. Esse negócio divide opiniões, viu? Essa parada da preocupante. inteligência artificial. É um negócio meio... Mas vai chegar lá, mano. Assim como tipo, rolou um momento da música que era, tipo, vendagem de CD. Aí começou a pirataria. E aí a pirataria começou, assim, galera falsificando CD, mas depois começou aquele bagulho de música online. E aí, da música online, tipo, os artistas pararam de ganhar grana. Ficou um bagulho, tipo, um momento bem sombrio, assim. Parou de vender CD. E aí começou o Spotify, começaram as plataformas digitais que começaram a remunerar o artista. E revolucionou o mercado de uma maneira que hoje em dia todo mundo tem acesso à música como se fosse pirataria. Às vezes música de graça, mas os artistas continuam recebendo, sabe? Só regulamentou. E eu acho que assim como rolou essa revolução que deu merda geral no mercado, eu acho que a gente vai tá pertinho de passar por isso. Será? Eu acho que vai vir mais uma revolução desse naipe aí. Tanto com a inteligência artificial, tanto com redes sociais ditando a música, tanto com esse lance de algoritmo, essa parada que é um bagulho bem que eu interessante, odeio. porque se você for ver, velho, como é que você poderia criar uma parada pra frear a pirataria, né? Tipo, o negócio era gigante. Você comprava uma parada com um CD do seu artista preferido por R$5. Exatamente. Então, assim, se você for olhar na teoria, como é que uma reunião o cara chega... Hoje nós vamos frear a pirataria. Qual a ideia? É praticamente impossível. Impossível. Né? Os caras pegaram por onde era mais fácil, sabe? Tipo assim, onde que a galera escuta música? Na internet. Baixando da internet e tal. Eles fizeram uma plataforma que é muito mais fácil de baixar. Né? Pegaram a própria ideia da pirataria, que era o LimeWire lá daquela época, né? O Emule, e transformaram tudo no... Né? Gente. Caraca. Esse lugar aí falando sobre o futuro. Exatamente. Fica Tá boa. Uma banda, né, envolve muita coisa. São 4 pessoas diferentes, né? Aquilo tudo que a gente já comentou. O ego. Como vocês lidam com ele? Acho que não é nem se tem, né? Porque é natural, todo artista tem. Mas como vocês lidam com ele entre si? Treta, né? Cara, o ego, eu não sei, assim, eu me pego pensando na raiz do ego, assim, por que existe, do mesmo jeito que eu falei que eu acho que o amor existe pra construir as coisas, eu acho que o ego, quando eu vou imaginar no ego, posso contar uma história antes de responder essa pergunta? Com certeza. Quando eu paro pra pensar no ego, o que eu imagino? Eu imagino lá os homens pré-históricos lá, uga-uga e tal, e aí tinha um cara que era o caçador do grupo. E esse cara caçador do grupo, ele era o fodão, assim, da galera, né? Ele era o caçador do grupo, ele voltava com a comida e pá. E aí, ele protegia.
E ele era o tipo o reizão, assim, da parada. Tipo, mesma coisa com animais. E aí eu imagino que tinha um uga-uga mais magrinho, assim. Que ele era fraquinho, pá, e ele não conseguia ser um cara, um homem pré-histórico que fazia a proteção da tribo e caçava. E aí esse cara, ele vira e fala assim, não, eu preciso conseguir o meu espaço, eu também preciso ser admirado e tal. E aí ele começa a usar a cabeça. E aí, nesse momento, é que o ego foi importante para a evolução. Essa é uma história que eu criei, tá? Pode ser que não exista. Então, na minha cabeça, parece que o ego, ele é um bagulho que é tipo assim, pô, eu também quero aquela parada ali, como é que eu vou fazer? E aí ele te ajuda a desenvolver. Aí esse cara, que era o mais magrinho, que ele queria aquilo também, ele vai e inventa uma ferramenta. E aí eu fico imaginando, essa foi a história que eu criei pra dizer por que existe o ego. Você criou isso agora ou não? Não, já tinha pensado sobre isso. E aí eu começo a imaginar que o ego teve essa função na nossa vida pra fazer a gente evoluir, assim. E claro que eu tô falando com a minha cabeça de, tipo assim, com a minha cabeça do porquê que o ego vem em mim, assim. Então quando eu vejo um cara muito foda, fazendo alguma parada muito foda, eu quero ter aquilo também e não quero ser ferido e tal. E aí eu imagino dessa forma. Talvez você, com uma cabeça de mulher e tal, vai imaginar uma outra historinha. Mas enfim, eu sinto que o ego, ele tem esse papel de você fazer e de você evoluir, mas em um grupo, ele dificulta muito, porque você tá fazendo, você tá evoluindo, mas às vezes o Chicão quer dar um toque em mim, que eu vou me sentir, que o meu ego vai ser ferido ali, sabe? Tipo, vou sentir como se fosse uma rasteira, como se fosse um tapa na minha cara, como se ele falasse, o que você tá fazendo não é legal, você tem que fazer assim, sabe? Isso vai ferir meu ego e são nesses momentos de grupo que a gente tem que olhar pro ego e falar assim, agora você não tá sendo necessário pra minha evolução, pra eu aprimorar alguma coisa aqui. Você tá servindo só pra botar um embate entre eu e o meu parceiro, saca? E pra mim o ego ele me atrapalha muito quando eu começo a pensar no que as pessoas estão tendo de mim como imagem. Por exemplo, agora que eu falei isso. Eu falei, as pessoas estão imaginando o quê? Que eu tô falando dos homens pré-históricos. E isso começa a me frear e me capotar. E aí eu começo a perder a linha do raciocínio, porque eu tô querendo dar explicação pra todo mundo. E o ego começa a ser ferido. E a gente, numa posição de destaque, em cima de um palco com relevância, onde as pessoas te adoram e tal, parece que isso é intocável, assim, sabe? Você não pode errar, você não pode falar merda. E isso te atrapalha muito como pessoa e como criador, porque pra você criar, que nem a gente tava falando, você tem que ter verdade, você tem que ter um canal aberto. E como é que você cria, e como é que você é autêntico com tanta interferência do seu ego? Então isso é muito complicado trabalhar da gente como grupo e principalmente como grupo criativo, sabe? Então direto a gente tem que ficar se podando ali. Uhum. Eu acho que é uma parada muito de maturidade, de sensibilidade, sabe? Principalmente em grupo, porque eu acho que tem coisas que fazem bem para todo mundo se sentir pertencido e coisas que são... Acho que uma palavra-chave que ajuda a controlar o ego é equilíbrio. Acho que, por exemplo, se todo mundo se sentir pertencido a tal coisa, se todo mundo sentir que tem espaço para falar, eu acho que o ego diminui, que a pessoa se sente pertencida. A partir do momento que você cria exclusão, que você reprime uma fala ou que você reprime alguma coisa que a pessoa deixa aquilo guardado, ela pega essa parada começa a alimentar ela negativamente e se transforma numa coisa negativa posteriormente. Então, acho que assim... Acho que a Lagoon, nesse sentido, é uma banda muito que tem maturidade evoluída. Um exemplo nisso que eu consigo falar de forma prática, quando a gente está gravando instrumento, todo mundo dá pitaco sobre o instrumento de todo mundo. Não é que não machuca, porque machuca. Mas a gente fez esse exercício desde o início da banda de ver o que é, por vezes, tentar reprimir o ego e olhar o que é de fato melhor para a música. E a gente é uma banda que eu sinto que a gente tem sucesso nessa parada. Eu acho que a gente... Tem banda, a gente ouve história de banda ou de grupos de pessoas que, se uma pessoa dá um pitaco e fala uma coisa do instrumento do outro, é motivo para a pessoa estar olhando completamente torto, ou então guardar um rancor gigantesco. Eu acho que é uma questão muito de maturidade mesmo e
Acho que nós todos, como líder da banda, todo mundo olhando a parada, é uma questão de equilíbrio, de dar oportunidade, de deixar a pessoa desenvolver, ter um tempo. E eu acho que é muito essa questão de cada um ter uma sensibilidade e principalmente o diálogo. Acho que o diálogo é grande curador dessa parada, porque se uma pessoa guarda tal coisa, a coisa fica guardada e ela vai crescendo e se torna um bichão. Se você conversa e traz aquilo para uma pessoa que está do seu lado e a pessoa te escuta, o ato de você se sentir escutado é fantástico. Então, assim, já diminui a parada do ego. Então, acho que existem essas pequenas remédios, essas pequenas coisas do cotidiano, que é muito de sensibilidade e maturidade, que se eu acho que forem praticados, principalmente em grupo, as pessoas conseguem ter essa parada, sabe? Muito de ser ouvido, de dar oportunidade para o próximo, de deixar uma ideia da pessoa entrar, sempre batalhar para aquilo. A pessoa deu uma ideia, às vezes a ideia não é tão legal, pega a ideia da pessoa, dá um braço, estende, puxa ela para ela se tornar uma ideia legal, que ela vai se sentir pertencida, não em vez descarta, de falar um não. Fala, não, essa ideia aí não é, essa aqui é mais legal. Às vezes você dá um gancho, você consegue ter uma parada de dar um gancho. Eu acho que são essas coisas de sensibilidade que, se você conseguir, não são fáceis, óbvio, são desafios da vida, mas que você conseguir aplicar e trazer isso de forma sensível, eu acho que você consegue curar parte do ego, assim, sabe? E é assim que nascem os vilões, assim, que a gente vê nos filmes. Tipo assim, que nem nos Incríveis lá, que o Senhor Incrível tem aquele super fã dele, que é um menino ruivo, assim, pá. E ele só fica querendo... ele só fica querendo atenção e tal. E aí, numa dessas, o Senhor Incrível meio que dá uma nele, eu assim. sei até a frase. Como é que é? Eu trabalho sozinho, bochecha. Ele vai pra casa assim... Muito bom. Eu era fã dele, ele pega o quadro, joga Sim, fora, é bem ele era forte, tudo pra mim, não sei o quê. Se o Senhor Incrível tivesse consciência do ego dele na hora de falar aquilo e do ego do cara que poderia ser afetado e falasse de um jeito mais sensível, provavelmente ele não teria criado essa versão ao Senhor Incrível. O super vilão que quase destruiu o mundo, né? Exatamente. Então, eu acho que tem essa parada também, tipo, pô, se eu não tiver cuidado com uma opinião que eu vou dar pro Chicão, ele pode engolir isso torto e, tipo assim, virar meu inimigo naquela situação. Então, por muitas vezes a gente tem que ter consciência que o ego existe e falar as coisas e fazer as coisas sabendo que ele existe, né? Senão a gente fere e cria vilões. E mesmo a gente tentando desafio. muito pra não errar, às vezes o ego acaba... foda. Ó, a Clara perguntou como que é a amizade de vocês com a Ana Vitória. É uma amizade incrível. É uma amizade linda. Essa é bem próxima. A gente fez música junto, né? Fala mais, velho. Na verdade, eu fiquei muito amigo primeiro da Ana, assim. A Ana até fala por aí que não gostava de mim, assim, que ela tinha ranço de mim. E eu não sei se é verdade ou se ela falou só pra causar, mas a gente não era tão próximo assim. Acho que é verdade, sim. Porque a gente já falou sobre isso aí. E foi muito legal porque a gente fez uma série juntos. E nessa série a gente tava meio tipo assim... Tipo, somos conhecidos e tal, estamos construindo uma amizade e tal, mas teve um momento que quebrou isso e que a gente virou amigo de verdade, assim. Desse lance, assim, de ser amigo, de falar as paradas, de ir fundo em assuntos. E foi a primeira coisa, assim, que nasceu, assim, foi esse ponto de amizade nossa, que depois se estendeu aos dois projetos, né? Tipo, tanto a gente com a Vitória também, eu com a Vitória e a Vitória e a Ana com os meninos, então se estendeu aos dois grupos e é legal porque veio primeiro uma amizade e depois as músicas juntos, né? O que costuma muito acontecer hoje em dia é tipo assim, você começa pela música, vamos fazer um som junto, e aí se torna amigo, ou não. Sim. Mas com elas foi tipo, nos tornamos muito, muito, muito amigos e aí a gente fez o projeto. E acho que isso que tornou o projeto mais especial ainda, que tinha uma carga de amizade na parada e não só, vamos fazer um trabalho, sabe? Da hora. Nossa, ficou lindo.